A nova lei Rouanet terá um teto de R$ 1 milhão por projeto. Em áudio e vídeo, Natasha Mazaro. O Ministério da Cidadania anunciou mudanças na lei de incentivo à cultura, conhecida como Lei Rouanet. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro Osmar Terra explicou as novas regras. O limite para a captação de recursos vai baixar de 60 milhões para R$ 1 milhão por projeto. O valor máximo recebido por empresa do setor cultural também vai diminuir de 60 milhões para 10 milhões de reais. Isso significa que, por ano, somando todos os projetos, uma única empresa não poderá receber mais do que esse teto estabelecido. Os projetos classificados como festas populares terão um limite maior de captação, o equivalente a 6 milhões de reais. As mudanças na Lei de Incentivo à Cultura, que deixará de ser chamada de Rouanet, visam aumentar o acesso dos brasileiros à cultura, como explica o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet, podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos beneficiando poucos. Nossa nova lei de incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. De acordo com o ministro, os projetos beneficiados pela Lei de Incentivo à Cultura deverão oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça para famílias de baixa renda. Os produtores também serão obrigados a promover ações educativas nas escolas ou na comunidade com a ajuda das prefeituras. Osmar Terra ressaltou que as mudanças possibilitam uma maior fiscalização na aplicação da lei. Estamos passando a limpo o que ficou para trás. Criamos um comitê específico para fazer um pente fino nas prestações de conta da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. Daqui para frente, as prestações de conta da Lei de Incentivo à Cultura serão feitas praticamente em tempo real, pela internet, com mais rigor, mais agilidade e mais transparência. O ministro explicou também que haverá editais focados no incentivo à cultura regional, fora do eixo Rio-São Paulo. Nesta segunda-feira, durante entrevista ao programa Pânico, aqui na Jovem Pan, a atriz Ingrid Guimarães defendeu a revisão da Lei Rouanet. Para ela, há muita desinformação em torno do funcionamento do incentivo. Eu acho que as pessoas, elas demonizaram a Lei Rouanet sem saber a importância que ela tem. Eu acho que a gente tem que melhorar a lei, eu acho que tem algumas falhas sim, e eu acho que o pequeno artista, ele fica um pouco desprezado, porque as empresas não querem botar dinheiro em quem o artista é desconhecido. Eu fui essa artista e vivi isso, mas não é o caso de acabar com a Lei Rouanet. Segundo Ingrid Guimarães, se os recursos da lei deixassem de ser oferecidos, a cultura pararia no Brasil. Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura autoriza produtores culturais a buscar investimento privado para financiar projetos. Em troca, as empresas podem abater até 100% do valor investido no imposto de renda. Professor Vila, Augusto Nunes, falando sobre a Lei Rouanet. Primeiro, o nosso relator, Augusto Nunes. Bom, então vamos ao curto relatório. Em primeiro lugar, a Lei Rouanet, de fato, deu margem a abusos intoleráveis, alguns são clássicos, como aquele pedido lá, não sei se, não me lembro se foi atendido, da Betânia para receber um dinheiro exagerado aí para declamar poemas e tal, num site, uma coisa dessas. O que tem que fazer o governo é fazer ele tem que promover esse levantamento e divulgar com toda a transparência. Então, quem é que abusou, como é que foi, quais são os casos de abuso que justificaram a mudança. Ponto 1. Né? Se é verdade que foi demonizada a Lei Rouanet, mas também foi sacralizada aí pelos artistas que dela se valem. Tá? Não faz sentido você dar dinheiro para artista que tem condições, tem fama para atrair público. Exemplo, Antônio Fagundes não recorre à Lei Rouanet, ele nunca fez isso e sempre teve público. Agora, 1 milhão como teto, o governo já disse que haverá exceções e tal. Tem que especificar isso aí, normatizar isso aí com muita clareza para saber quando se ultrapassa esse limite. Ele já deu exemplo das feiras de livro. Claro, você vai dar 1 milhão para uma feira de livro muito grande, não acontece nada, né? Não paga quase nada.
Agora, eu dou um exemplo, a recuperação de um prédio histórico e de uma relíquia arquitetônica em qualquer estado do interior fica em 5 milhões. É isso aí, então é insuficiente. Esse negócio de 1 milhão serve para ajudar um pouco alguns shows, algumas apresentações de grupos menores, mas o número de exceções pode acabar ultrapassando a norma, os que seguem a norma, né? Então isso aí ficaria uma maluquice. O essencial existe o levantamento das irregularidades e dos exageros, divulga logo. Olha só, é uma questão complicada, porque a Lei Rouanet substituiu a Lei Sarney, né? Porque a Lei Sarney foi extinta no início do governo Collor, houve todo um barulho, isso foi em 1990, em março, e aí no ano seguinte, já era outro ministro da Cultura, né? Era o Sérgio Paulo Rouanet, embaixador, conhecido, escritor e tal, aí veio essa lei de incentivo. Tem tudo isso que foi destacado pelo Augusto, os abusos cometidos, e muitos ficaram conhecidos. Esse caso da Bethânia, ela ia declamar uma poesia por dia, ia receber cerca de 600 mil reais. Eu, por esse valor, eu até encenava as poesias, declamava 5 por dia tal, né? Ou mais, e fazia também, escrevia, dançava, se fosse o caso, faria qualquer negócio. Então, foi um escândalo. E para artistas muito conhecidos tal, e mesmo para grupos estrangeiros. Eu não entendo como é que grupos estrangeiros, de várias expressões artísticas, pode ser do balé, da cultura em geral, recebe também apoio da Lei Rouanet. A questão me parece complicada também por uma outra entrada. Evidentemente que a economia criativa é importantíssima para o PIB nacional, a cultura. Mas há uma discussão muito interessante aí. Em tese, eu acho que não cabe ao Estado financiar a cultura. Assim, esse tipo de espetáculo. Em tese. O Brasil teve um cinema sem Estado. O cinema novo, por exemplo, que marcou a história do Brasil, o Brasil era conhecido internacionalmente pelo cinema nos anos 60. Estava nas enciclopédias de cinema. E não tinha presença do Estado. Tinha presença, por exemplo, da iniciativa privada. O Banco Nacional de Minas Gerais, que nem existe mais, financiou boa parte dos filmes do cinema novo e tal. O teatro tinha presença do Estado? Não. O TBC, quando foi criado em São Paulo, Teatro Brasileiro de Comédia, na Rua Major Diogo, na década de 50, teve presença do Estado? Não. O Franco Zampari é que criou. E aquele que criou a Vera Cruz. Então, se nós fôssemos passar um pente fino no teatro, passar no cinema, né, naqueles primeiros musicais, você não tem a presença do Estado. Quem coloca a presença do Estado na cultura é o regime militar. Veja como é que são as coisas, é o regime militar, desconhecido de todos, né, que precisa conhecê-los. O regime militar é que cria isso. Até então você não tinha, por exemplo, a Funarte, criação do regime militar. Embrafilme, quem foi o primeiro presidente da Embrafilme? Celso Amorim, durante o regime militar, a empresa brasileira de cinema. Ou seja, a partir de então passou a ter isso. E o que acontece? A iniciativa privada lavou as mãos. Vide, por exemplo, o episódio comparativo Notre Dame, Museu Nacional. A mobilização da elite dirigente, da elite financeira, econômica francesa no episódio na Notre Dame. E quantos contribuíram? Uma fortuna. Quantos que contribuíram para o Museu Nacional? Quantos? Ninguém. Então a questão que se coloca é que nós temos uma elite rastaquera. Aí volta o meu conceito, quase que um conceito sociológico. Uma elite rastaquera. A elite rastaquera lava as mãos e transfere o ônus, entre aspas, da cultura para o Estado. E depois demoniza o Estado. Olha, perceberam qual é o... Cabe sim a quem vai fazer uma peça de teatro. Antigamente, como é que é o grande teatro? A revolução do teatro brasileiro. Vamos começar com o Vestido de Noiva do Zimbinski. Vamos fazer um pouco de história. Teve dinheiro de Estado nos anos 40? Não teve. Então, a questão, só para lembrar, podia percorrer a década de 60 e daí por diante. Ou seja, cabe para a questão central, para mim, é o seguinte... A cultura é um assunto da esfera privada. Cabe ao artista construir as condições para isso, buscar financiamento na iniciativa privada. Agora, se a elite brasileira não gosta de cultura, e a maior parte dela não gosta, porque a Semana de Arte Moderna em 1922 em São Paulo, quem que financiou? Paulo Prado, a iniciativa privada, né? Ou seja, aqueles 3 dias, é semana, mas foram 3 dias, em fevereiro de 1922. Então, a questão basilar
Nós estamos vendo uma árvore, mas a floresta é que é elite Araraquara. Ela não está nem aí com cultura. Ela odeia a cultura. Ela não vai a museu, não vai à biblioteca, não conhece cinema, né? Não sabe conversar. Ela faz essa elite Araraquara, nós passamos vergonha no exterior. Então, a questão toda é essa. Me parece que é uma falsa questão, a questão de falar da Lei Rouanet e tal. Para mim, cabe a cada um construir a sua alternativa. Não cabe ao Estado financiar nada em relação a essa questão. Eu só quero acrescentar um ponto aí na visão econômica, que foi realizado um estudo pela Fundação Getúlio Vargas, que mostrou que a existência da Lei Rouanet garantiu impacto aí de 49,8 bilhões de reais para a economia brasileira, impacto positivo pelos projetos que foram financiados, pelo retorno que se tem em termos de atividade, em termos de contratação, de mão de obra, de material que é utilizado. E a gente teve uma evolução muito grande em relação a grandes musicais, espetáculos, exposições, festivais de música, inclusive estrangeiros. Eles viriam para o Brasil, mas o custo seria proibitivo para a população. Mesmo contando com esse tipo de financiamento, o custo das entradas já é muito alto e seria muito mais alto, deixando boa parte da população sem a menor condição de acompanhar. E mesmo isso acontece em alguns espetáculos teatrais, em museus e exposições de arte. Então, a necessidade de se rever em cada caso, não é colocar de maneira linear 1 milhão para cada projeto, porque alguns projetos vão ficar inviabilizados em função disso. Até mesmo a reconstrução de museus. O Museu do Ipiranga aqui em São Paulo vai precisar da Lei Rouanet, porque não tem patrocinador do setor privado que está disposto a pagar, a bancar essas obras sem ter uma contrapartida através de algum benefício por parte do governo. Simplesmente não haveria patrocínio. É muito difícil conseguir, inclusive com a Lei Rouanet. É um trabalho enorme para se conseguir isso. Então, tem um reflexo na economia que não pode ser desprezado. Agora, cabe a avaliação correta para não dar dinheiro apenas para os amigos. É a mesma coisa que aconteceu com o BNDES. O BNDES pode ter um papel fundamental na economia, desde que ele não seja destinado para dar dinheiro para os amigos. Eu sei que nós estamos estendendo a discussão, mas ela é rica e importante. Então, não vamos ser burocráticos. Burocracia é aquelas dos cartórios. Então vamos pensar o seguinte: eu entendi bem que as questões colocadas pela Denise são muito importantes, mas eu acho que a questão que se coloca, por exemplo, a lei fala em exceções e se refere inclusive diz o ministro, a questão, por exemplo, de patrimônio histórico, e o exemplo também dado pelo Augusto é relevante, ou seja, então há exceções, né? Evidentemente, o Museu de Ipiranga, nós sabemos, o governador tem feito um esforço e tem conseguido, várias cotas já foram compradas, entre aspas, vamos chamar assim, pela iniciativa privada, né? Isso é algo extremamente importante, a questão do Museu de Ipiranga. Eu acho que a cultura tem de ser popular, o povo tem que ter acesso à cultura. Não gente que tem muito dinheiro, né, e vai assistir os espetáculos, assim, tem de popularizar. Falta cultura no Brasil. Por exemplo, só para dar um exemplo, desculpa a extensão, mas é importante, é um prêmio chamado São Paulo de Literatura, aqui do governo do estado, que eles dão 200 mil para um escritor X e 200 mil para o escritor Y, 400 mil, escritores conhecidos. Eu pegaria esses 400 mil, dividiria para 40 pessoas, dava 10 mil para cada um e fazia um concurso no estado de São Paulo inteiro e mobilizaria a população, né? Grandes escritores nós temos perdidos pelo interior de São Paulo, pela região metropolitana. Então chega de dar benesses para os que já têm. Nós precisamos contribuir recursos para aqueles que não têm condições de participar em condições de igualdade no campo da cultura. E nós temos brilhantes músicos, escritores, teatrólogos que estão escondidos. Então temos que fazer que eles venham à tona. E para isso, esse é o papel do Estado. E não dar dinheiro. Eu não tenho nada, e acho que tem uma obra muito relevante, Caetano Veloso, Chico Buarque, etc, etc. Eles são brilhantes e tal. Eles não precisam da Lei Rouanet.